Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando nossa aula, né, vamos falar sobre estados físicos da matéria hoje. Tem um sonzinho aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas acho que não vai nos atrapalhar, do meu vizinho. Vivemos em comunidade, né? Vamos lá. Bom, então, o que são os estados físicos da matéria? Antes de eu falar quais são, né? O que são? Esses estados físicos, gente, vocês já conhecem, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Como que a matéria pode se apresentar, né? E o que vai depender esses estados físicos, né? Qual que é a características dele? O que a gente lembra aí? Tão ruim vocês não poderem falar comigo agora. Mas vamos lá. Então, assim, gente, do sólido para o líquido, do líquido para gasoso, a gente tem o movimento das partículas alterados aí de um para o outro. A gente tem um espaçamento entre os átomos que são diferentes, né? Então, eu vou falar deles na aula de hoje. Então, vocês já conhecem eles, é uma revisãozinha também do ensino médio. E talvez alguns tenham visto, outros não. A gente tem mais dois estados. Não é o que a gente vai estudar hoje, mas para vocês saberem, né, conhecerem, que é o plasma e o condensado de Bose-Einstein. O plasma, o que acontece? Percebam aqui, ó, de sólido para líquido existe um movimento, de líquido para gasoso um movimento maior e do gasoso para o plasma um movimento muito maior. Como que a gente mede o movimento das partículas? A gente mede através da energia cinética, né? Cinética, né? Movimento, velocidade. Então, no plasma existe uma energia cinética extremamente alta. Esse estado da matéria não é o estado mais comum da Terra, certo? Mas é o estado da matéria mais comum no universo, tá? Então tem uma energia extremamente alta, as partículas estão todas agitadas, né? Então o plasma é muito mais intensa que a energia cinética em relação ao gás. E os condensados de Bose-Einstein, condensados, olha o nome. O que acontece? Eles foram descobertos em 1995, quando alguns cientistas no laboratório pegaram uma amostra de rubídio e resfriaram ela até que chegasse num zero próximo, né, do zero absoluto. E aí, quando diminui a temperatura, a gente vai ver isso na aula de hoje, o que acontece com o movimento das partículas? Ele diminui. E como essa temperatura foi muito reduzida, diminuiu tanto que é como se esses átomos ficassem imóveis. Então, esse arranjo de vários átomos se comportam, né, como sendo um superátomo, tá certo? E é utilizado para fazer vários estudos, vários experimentos aí relacionados à física quântica, tá? Então, saibam da existência deles e vamos para nossa vida real aqui no cotidiano, o que a gente sempre está observando, que são os três estados sólido, líquido e gasoso. Tá ok? Quero mais falar, tá ok. Vamos lá. Então, quais são as características desses estados físicos, né? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Primeira coisa, eles podem ser alterados. A gente sabe disso. Como que a gente altera? Variando a temperatura e a pressão. E quais as características que a gente pode alterar? O volume, a densidade e a forma, certo? Então, se eu variar a pressão e temperatura, ou temperatura, eu coloquei mas é ou também, tá? Você pode variar só a temperatura e deixar a pressão... Vou deixar eles cantarem pra gente um pouquinho. E deixar a pressão fixa, ali é ou, tem que corrigir ali, tá? Então, vamos lá. O que seria o sólido, né? Aqui eu dei o exemplo da água, né? Nossa molécula universal maravilhosa. Então, a gente tem sólido, líquido e gasoso. Quando tem um estado sólido, a temperatura é menor do que no estado líquido. Então, o que acontece quando aumenta a temperatura? Aumenta a agitação das partículas, certo? Então, aqui de sólido para líquido, aumentei a agitação das partículas.
Aumentei a temperatura mais um pouco e aí eu tenho de líquido para gasoso, também com o aumento da agitação das partículas. O que vai acontecer é que daqui para cá nós temos um aumento na atração das partículas, ou seja, no sólido tudo vai estar mais juntinho, não é? A energia cinética do sólido é menor, não tem tanta mobilidade. A força de coesão, o que é isso, professora? Tá misturando tudo. Força de coesão é aquela força que une as moléculas, que une as partículas, tá? Então, ela vai estar bem unida, vai ter uma alta força de coesão ali, certo? Então, vai ter volume definido e forma definida no sólido. Quando a gente vai aumentar a temperatura, aumenta a agitação das partículas, aumenta a energia cinética, a gente vai ter o estado líquido. No estado líquido, essa atração entre as partículas é um pouquinho menor. Então, vai ter volume definido. Por que tem volume definido? Vai ter o volume do recipiente que a gente vai colocar ali, né? Não vai ter? E a forma? Forma indefinida. Por exemplo, se você colocar um líquido num... Ai, gente, tinha uma coisa horrorosa na minha infância, devia ter na de vocês também. Pode ser que tenha por aí. Que eram uns quissucos horrorosos que vinham dentro de uns carrinhos de arminha. E aquele líquido não tomava a forma daquele recipiente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E o gás? Estado gasoso, na verdade, né? Não é o gás, é o estado gasoso. O estado gasoso também tem um aumento na temperatura muito maior do que o líquido, muito maior do que o sólido, ou seja, que as partículas estão mais agitadas e por isso estão mais espaçadas, né? Então, existe uma expansão quando a gente fala de gás. E ele não vai ter nem volume e nem forma definida. Certo, pessoal? Bom, eu trouxe aqui um quadro que é bem conhecido de vocês, que é a mudança de estados físicos. Mudanças de estado físico. E vamos lembrar um pouquinho de que nome tem cada mudança dessa. Então, quando a gente tem um sólido e a gente precisa passar ele para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão. E o contrário, do líquido para o sólido, solidificação. Tranquilo? Congelar é solidificar, né? Passando do líquido para o sólido, o nome diz. Água líquida passando para o vapor é uma vaporização. Tá bom. E condensação, o que é a condensação? Não é a chuva? É do vapor para o líquido, né? Então, percebam, daqui para cá eu estou aumentando a temperatura. Então, era sólido, líquido, gasoso. E daqui para cá eu estou diminuindo a temperatura. Tranquilo? Existe a possibilidade de passar a água, em estado sólido, direto para o vapor. Isso também acontece com outras substâncias, a naftalina. É a chamada sublimação, tá bom? Então, esse daqui é mais uma revisãozinha, espero que vocês lembrem lá. E vamos falar, então, dessas mudanças aí, algumas variações que vocês vão encontrar na literatura. Então, por exemplo, tipos de vaporização. Existem 3 tipos de vaporização. Vocês vão encontrar esses nomes lá. Tudo é vaporização. Só que tem uma diferença entre elas. Ah, cadê o cursor? Aqui. Por exemplo, evaporação. O que seria a evaporação? A evaporação, assim como é um tipo de vaporização, né? Como eu falei, é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, só que de uma forma natural, de uma forma lenta, como uma roupa secando no varal, tá certo? A ebulição é aquela chaleira lá que tá com a água em ebulição, tá fervendo, tem um fogo ali, uma temperatura, então ela é mais rápida. E a calefação é mais rápida ainda, é extremamente acelerada. Se você pensar joga uma gotinha de água numa chapa muito quente, numa chapa muito quente vai acontecer esse processo de calefação. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês vão encontrar por aí, é a diferença entre gás e vapor. Existe uma diferença, tá, gente? Então, você tem um líquido e você passa ele para o vapor.
Se esse líquido volta do vapor, aliás, se ele volta do vapor para se tornar líquido, legal, ele continua sendo vapor. Mas, se ele não voltar mais, ele vai ser gás. Por quê? Existe uma temperatura crítica, ó. Acima de uma temperatura crítica, a matéria não volta mais do estado gasoso para o estado líquido. Então, existe uma temperatura que você não consegue mais fazer ele voltar para o estado líquido. Aí é o gás, tá? Eu dei um exemplo aqui, que é o gás de cozinha, que ele é mantido líquido dentro do botijão de gás. Como? Por que ele fica líquido lá? Porque tem uma pressão, né? Então, se ele comprime, as moléculas as partículas todas ali vão ficar mais próximas uma das outras e ele fica no estado líquido. Quando a gente abre a válvula, abrindo espaço também para aquele gás saia. Então, ele já muda o estado físico ali na medida com que a gente altera a pressão. Aqui a gente não alterou a temperatura, tá? Então, aproveitei para dar esse exemplo aí que eu gosto bastante do gás de cozinha. Vamos seguindo. Diagrama de mudança de estado físico para uma única substância. Não se assustem com os gráficos, gente. Gráficos são nossos amigos. Aqui os alunos não gostam muito deles, mas vocês vão ver que eles são bem bons em nos ajudar com informações. O que eu preciso que vocês entendam? Então, vamos olhar para eles. Eixo Y, temperatura. Eixo X, tempo. Então, por que ele tem esse título? Diagrama de mudança de estado físico para uma única substância. Porque quando a gente tem mais de uma substância, esse diagrama vai se comportar de outra forma, né? Aliás, a substância vai se comportar de outra forma, a gente vai ter outro diagrama. O diagrama não tem. Vamos lá. Então, vejam, à medida que o tempo passa, a gente tem gelo e essa curvinha está subindo aqui, ó. Então, significa que eu estou aumentando a temperatura, certo? A temperatura aqui, ó, é 0 graus, então daqui para baixo é menos que 0 graus, ok? Vai aumentando, aumentando, chega no 0 graus, a temperatura, provavelmente a pressão de 1 atm, a gente tem o gelo e a água. Gelo e água são formados do quê? De uma única substância, água, H2O. Então, eles vão ter uma temperatura de fusão igual, constante. Temperatura de fusão vai ser igual, vai ser constante. Então, aqui, uma reta. Continuo, passa o tempo, comecei a aumentar a temperatura de novo. Aumenta, aumenta, aumenta. Água, só vou ter água. E aí, continua aumentando, eu vou ter água mais vapor. Numa constante. Então, aqui não é o ponto de ebulição? A gente tem os dois aqui, ó, água e vapor. Então, quando a gente fala do diagrama de mudança de estado físico para uma única substância, o que a gente tem que retirar desse gráfico de informação? Ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, porque a gente está falando de uma única substância. Bom, seguindo, quando a gente fala de mais de uma substância, nas próximas aulas a gente vai falar sobre misturas, que é quando a gente tem mais de uma substância. Então, vocês imaginem uma mistura de água e álcool, né? A água, ela tem um ponto de ebulição muito maior do que o álcool. Se a gente pensar no etanol, por exemplo, que é um álcool de massa molar menor, né? Então, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor. A gente sabe que ele evapora muito mais fácil do que a água, né? Ele é volátil, né? A expressão volátil. Então, quando ele é volátil, do italiano ele voa, volare. Volare, tá? Então, o que acontece? Se a água entrava em evaporação, em ebulição a 100 graus Celsius, misturada com o álcool, não vai ser nessa temperatura, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo para vocês aqui, ó. Tá aumentando, e quando chega nessa faixa aqui de fusão, não tá constante, como no exemplo anterior. E aqui, ó, continua aumentando, chega na ebulição, também não está constante. Então, quando a gente está falando de uma mistura, que na verdade a gente vai ver que é mais de uma substância, a gente está falando de ponto de fusão e ponto de ebulição variável, tá? Não esqueçam disso. E a gente pode ter outros tipos de misturas que são particularidades, para vocês saberem que elas existem, eu trouxe aqui 2 diagramas. Então, misturas eutéticas.
Qual que é a diferença? É que elas se comportam aqui, ó, do sólido, quando a gente tem sólido e líquido, tá constante nesse diagrama. Então, ela se comporta nessa fase como sendo uma substância pura. Ai, parece substância pura. Mas, à medida com que o tempo vai passando, aumentando a temperatura, aqui, ó, que seria a faixa de ebulição, ela não tá constante, certo? Vou tomar uma água que eu tô falando muito. Ela não está constante. Então, a mistura eutética é quando a gente tem a variação aqui, ó, no ponto de ebulição. E a mistura azeotrópica é quando a gente tem a variação no ponto de, qual que é essa transformação? Fusão, certo? Tranquilo, gente? É bem tranquilo esse assunto. Então, é isso que eu queria que vocês captassem rapidamente dessa mini aula, tá bom? Eu vou deixar material para vocês, tem exercício e eu vou deixar alguns vídeos para vocês acompanharem, complementares também para vocês acompanharem, tá bom? Bons estudos, até mais!